Bom dia, olá, tudo bom? Hoje nós vamos continuar conversando sobre os exames de Covid. Então, quando a pessoa está com os sintomas de Covid, naquela primeira semana, o PCR, o RT-PCR, que detecta o vírus, o antígeno nas secreções da nasofaringe, ele sobe. Então, a partir do segundo, terceiro dia, ele começa a subir e ao final da primeira semana, ele já começa a descer. Isso nos casos leves. Nos casos moderados a graves, essa subida, ela perdura mais tempo, pode ficar com o PCR por mais tempo positivo, porque há uma carga viral mais elevada. A partir do final da primeira semana, o anticorpo, a imunoglobulina da classe M, o IgM, começa a subir. Ao final da primeira semana, ele começa a subir, indicando a fase aguda da infecção, né? E logo em seguida, o IgG começa a subir junto, e indicando que ele está na fase ativa da infecção ainda. Eles sobem depois de um certo tempo, quando a pessoa já está findando a infecção, o IgM começa a cair e o IgG continua e permanece conferindo imunidade. Por ser uma doença nova, existe algumas pessoas que mantêm o RT-PCR, às vezes, mais tempo positivo, ou seja, o antígeno mais tempo detectável no exame. Não se sabe se isso é o vírus mesmo ou se são fragmentos do vírus. De qualquer forma, quando a pessoa mantém o RT-PCR positivo na secreção, mesmo por mais tempo, nós orientamos que mantenha a quarentena pelo risco de ainda estar transmitindo. Outra coisa que a gente observa nessa doença, que é nova, que algumas pessoas produzem o IgG e desaparece depois de um certo tempo. Outras, às vezes, demoram a produzir o IgG. Ela é uma doença nova e, portanto, um resultado de exame não quer dizer que a pessoa tem ou não tenha a doença, porque existem os falsos negativos e existem os falsos positivos com reação cruzada com outras doenças. Portanto, a avaliação do exame, ela é clínico-laboratorial, tem que ser precedida pela avaliação do médico. O médico precisa aliar os sintomas, a fase que a pessoa está e o resultado do exame, o período que ela está, para saber que exame ele vai pedir e se de fato é uma doença. Isso também a gente tem que observar quando a pessoa está assintomática. Eu estava falando dos sintomáticos. Quando a pessoa está assintomática, é uma avaliação mais importante ainda de ser feita, porque o assintomático, quando dá positivo, você precisa ver se ele é portador assintomático, se é realmente positivo, se não é um falso positivo. Portanto, toda vez que você tiver um exame, tem que ser avaliado pelo seu médico para que ele possa aliar seus sintomas com o resultado do seu exame e poder te orientar. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Eu vou colocar aqui do lado o gráfico para que você acompanhe comigo isso que eu falei. Um grande abraço, tchau!